A partir de meados do século XX, o Brasil experimentou um dos mais acelerados e intensos processos de urbanização de que se tem notícia em todo o mundo. Em nosso imenso território predominava uma rarefeita população rural e apenas pontilhavam aqui e acolá, sobretudo ao longo do litoral, cidades escassamente povoadas. Esse panorama mudou de forma vertiginosa, senhor presidente. Em curto espaço de tempo, as cidades cresceram e se espalharam. A população se avolumou e ganhou o feitio urbano, em espaços que foram sendo ocupados sem planejamento prévio. Em decorrência direta, advieram inúmeros problemas impactando negativamente os serviços públicos e a qualidade de vida. Mesmo em uma cidade como Brasília, Excelência, concebida pelo gênio arquitetônico e urbanístico de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, detalhadamente planejada, os efeitos da superexpansão demográfica e territorial foram sentidos de forma aguda. Hoje temos problemas relacionados à oferta presente e futura de água e luz. Vivemos angustiados pela insegurança. Lidamos com imensos problemas fundiários e, não por último, deparamos uma situação caótica referente ao número de automóveis e ao trânsito. Foi-se o tempo, senhoras e senhores senadores, em que nós, os que habitamos nesta bela capital federal, dispunhamos de um trânsito civilizado, que fluía sem grandes transtornos, por vias largas e bem pavimentadas. Todo cidadão brasiliense percebe na própria carne os efeitos cotidianos das complicações do trânsito, seja ele um usuário do automóvel particular, seja do sistema de transporte coletivo. Como o trem ou o metrô, seja ainda adepto dos meios alternativos e sustentáveis de transporte, como as bicicletas. Em todo caso, ele observa contínuas retenções, quebras de maquinário, filas, superlotação e uma grande satisfação. Cedo, Vossa Excelência, é um caos poder o trabalhador que mora nas periferias chegar aqui no centro, né? O resultado, senhor presidente, é aquele observado em qualquer metrópole brasileira: caos. São frequentes os acidentes, as depredações de equipamentos urbanos, públicos ou particulares, as greves do sistema ou contra os maus serviços prestados, os conflitos de toda a ordem, a sobrecarga na área de saúde, a consolidação da perversa indústria das multas, entre vários outros problemas. Pagamos hoje pelas decisões equivocadas do passado. Brasília fora concebida para 500 mil habitantes. Hoje nós temos na Grande Brasília 2,5 milhões. Se for pegar todo o entorno, nós temos 4 milhões de habitantes, né? Então é muita gente. Historicamente, nossa cidade privilegiou o automóvel, até mesmo em detrimento do pedestre. O transporte coletivo foi relegado a um segundo plano e, quando se tornou indispensável repensá-lo, tomamos medidas que não foram inovadoras e não se mostraram adequadas ao perfil de Brasília. O transporte coletivo, baseado em ônibus, não trouxe eficiência ao deslocamento. Muito pelo contrário, em vez disso, consolidou um lobby, Vossa Excelência, poderoso, capaz de frear iniciativas que relativassem a sua influência e o seu predomínio, o lobby das empresas de ônibus. O governo anterior avançou no combate a essa estrutura arcaica, mas não o suficiente para introduzir modificações no próprio modelo. O chamado veículo leve sobre trilhos, o VLT, foi aclamado como uma das melhores opções técnicas para o transporte de Brasília, mas até hoje, lamentavelmente, não saiu do papel. Cabe lembrar que, caso fosse seguido o cronograma original, já estaríamos desfrutando de suas vantagens. E quais são elas?
Em primeiro lugar, a capacidade de transporte de um VLT é muito superior ao do ônibus e também do BRT, transporte rápido por ônibus. Enquanto esse último acomoda cerca de 150 pessoas, o VLT transporta com segurança e conforto 400 pessoas. E nós que andamos aí pelo mundo vemos que o VLT é uma alternativa adotada em várias capitais mundiais, em várias grandes cidades, com grande sucesso. Então, acredito que o nosso país deva seguir esse exemplo também. E a nossa capital não pode ficar para trás. A sensação que temos, senhoras e senhores senadores, é que o novo BRT já nasceu velho. Além de se valer da mesma matriz fóssil de combustível, ele ocupa parte considerável das pistas e enfrenta o mesmo problema de superlotação, o qual, aliás, pôde ser observado em loco pelo governador Rodrigo Hollenberg, que nele viajou há poucas semanas. O governador mostrou com esse gesto duas coisas. Primeiro, que está interessado em saber como está na prática a vida do cidadão brasiliense, que viaja por meio do transporte público. Segundo, que está atento à necessidade de viabilizar mecanismos mais eficientes para o transporte coletivo do Distrito Federal. São duas boas notícias e nos faz crer que a autoridade máxima de nosso Estado não hesitará em apoiar iniciativas que contribuam para melhorar um dos aspectos da vida urbana que mais asfixia os brasileiros, o seu transporte público, que é muito ruim. Trata-se de um grande desafio, em que pesa a diminuta extensão territorial, o fenômeno da conurbação com municípios vizinhos de outros estados da Federação traz implicações de variada ordem para o Distrito Federal. Isso confere um nível de complexidade às políticas públicas sem paralelo em outras regiões do país, Vossa Excelência. Há, felizmente, alternativas viáveis, e o VLT é certamente uma delas. Técnicos apontam que poderíamos ter ao menos duas linhas. Uma delas cobriria a distância entre a Praça dos Três Poderes e o Memorial JK. Penso que seria de grande utilidade pública ao contribuir para reduzir drasticamente o número de carros no centro da cidade e facilitar a vida dos cidadãos que aqui trabalham. Além disso, o custoso e polêmico projeto de construção de garagens subterrâneas seria adiado ou mesmo abandonado, que é um projeto de garagem subterrânea aqui na Esplanada. A segunda linha, mais extensa, cobriria um trajeto entre Lusiânia e a antiga rodoferroviária, aproveitando a malha de trilho já existente. Cerca de 600 mil pessoas fazem esse percurso diariamente, atravessando as localidades de Valparaíso, Santa Maria, Catetim, Parkway, Núcleo Bandeirante, Guará e Ucia, setor de indústria e abastecimento, gastando 2 horas ou mais para fazer esse percurso, Vossa Excelência. Imagina a dificuldade como que chega esse trabalhador em seu ambiente de trabalho, super cansado e estressado, né? Com o VLT, o percurso poderá ser transposto em cerca de 50 minutos. Então, por isso, é uma alternativa inteligente que rogo que o nosso governador Rodrigo Hollenberg o adote, porque em Brasília a gente peca muito por um trânsito muito caótico. Senhoras e senhores senadores, Brasília é a capital do país. Torná-lo um modelo na área de transporte público é oferecer um cartão de visita que tem muito a dizer sobre o Brasil que queremos. Como senador da República, este é um dos meus projetos. Como membro da Comissão de Serviços de Estrutura, irei propor audiências públicas para debater esse assunto. Representantes da sociedade civil, autoridades do setor acadêmico e especialistas serão chamados a um debate franco, aberto e produtivo, ao qual certamente também estarão presentes o governador Rodrigo Hollenberg e o ministro da Cidade, Gilberto Kassab, meu companheiro de partido. Era o que eu tinha a dizer, Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado e estamos juntos aí por um Brasil e uma Brasília melhor.